ter um relacionamento com Ele. A base que estou recebendo aqui é a base que eu gostaria de ter recebido desde o ensino médio. É um lugar poderoso com experiências poderosas que vai mudar a sua vida. Minha vida nunca mais foi a mesma. Eu aprendi a viver em liberdade, eu aprendi o que significa viver pelo Espírito de Deus. É incrível poder experimentar o Espírito Santo aqui na sala de aula. É algo que levaremos para o resto de nossas vidas. Levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lordson e com Bob Cornell e com Dave Smith, e é muito bom ter você conosco hoje. Acho que o material que temos estudado, estamos estudando sobre depressão, opressão e por aí vai. Acho que o Senhor nos ajudou a passar algo bom para as pessoas, não através de nós mesmos, mas pela palavra de Deus. Há alguns meses atrás, o Senhor colocou em meu coração e falamos sobre louvar ao Senhor o tempo inteiro e por aí vai, para gravar alguns álbuns da perspectiva dos Salmos e usar grandes hinos da igreja, foi na cruz, e outros também, e recitar, não cantar, mas recitar alguns salmos sobre a música. E recebi mais respostas, já gravamos 2, e já recebi, na realidade gravamos uns 4, eu acho, mas mais pessoas responderam a isso do que qualquer outra coisa que já produzi nos últimos 7 anos, para ser sincero. Só a leitura daqueles salmos sobre a música, os hinos antigos da igreja, e as pessoas me falaram o quanto os abençoou, fortaleceu, encorajou, e aquilo é só louvor em forma de música. Só isso. Mas ouvir a palavra de Deus, e é o que fazemos quando lemos os salmos, seja qual for o salmo, vem com grande poder. É acompanhado de poder, pois é a palavra de Deus. Certo, e sabemos disso, mas nos salmos não sabemos qual era a música ou a melodia, mas eles eram acompanhados de música, de instrumentos. Exatamente. Era utilizado para isso. E não existe uma força mais poderosa do que uma música que contém o Espírito Santo. Davi, quando Saul estava oprimido pelos poderes demoníacos das trevas, tocava. E não temos evidência que ele cantava, mas ele tocava. E os poderes das trevas sumiam, e Saul encontrava liberdade naquilo, porque esse é o tamanho do poder da música cheia do Espírito Santo. É verdade. E tem essa força, e consola, e revela, tem poder nela, e é uma outra ferramenta que o crente precisa tomar posse dela. Quando eu estou viajando e eu entro em um hotel em algum lugar, estou sozinho, não tem ninguém por ali, e quando eu fico cansado, eu vou e coloco música dos meus filhos, primeiramente porque sou o pai deles, eu sou tocado de forma especial. Ah, mas não é por isso que você gosta, né? A gente entende. Sou fã incondicional dos meus filhos, 100% fã deles, então não tem como esconder. Mas eles ministram para mim em um nível que é mais alto do que outras músicas cheias do Espírito Santo, pelo relacionamento que temos. Toca minha alma e me fortalece. Se eu estou me preparando para pregar e está difícil, eu vou para o YouTube, coloco uma música e escuto.
Acabamos de gravar um CD aí do Joseph e eu estou doido para escutar. E ainda não está completo. Tem alguma coisinha ou outra que eles devem fazer, mas está quase. Eles estavam gravando ontem, mas eu estou ligado, eu sei. Eu estou muito empolgado porque, ministra, eu vejo que você não puxa saco. Eu puxo sim, não escondo. Faz alguma coisa aí, Bob. Não adianta, não vai dar certo. O meu CD favorito é Grace, a Promessa. Eu tenho ele no meu carro e sempre escuto de novo. Mas não é só de ser meus filhos e o fato de que não são só as vozes, mesmo isso tendo a ver, mas é o Espírito de Deus na música, usando a música, tocando meu coração. É a maior forma de louvor e adoração que Deus já deu para que os crentes se envolvessem nela. Certo. E sabemos disso baseado no livro de Salmos, que é o maior livro na Bíblia. O Espírito Santo deu mais tempo, mais atenção para isso. Músicas e cânticos. Não é só cantar, mas música e cânticos também, com instrumentos musicais também. Mais do que qualquer outra coisa, é maior do próximo livro que é Isaías, maior do que Isaías, Jeremias, Ezequiel. E para o Espírito Santo, ele separar tanto tempo e espaço assim para algo, nos diz algo, a importância que isso tem, mas precisa ser o tipo certo de música. Precisa ser uma música que o Senhor unge, que ele quer abençoar as pessoas, e é o que Satanás tem atacado, a música da igreja, e tem conseguido, levando para direções que não são de Deus, certo? Música apropriada faz com que o cristão, a pessoa, adore a Cristo, pois tudo aponta para Ele. A ênfase é Ele e o que Ele fez por nós. E quando o crente entra nessa arena, então a fé em Cristo e no que Ele fez, ela é acentuada. Você acredita que as queridas almas que têm sofrido com depressão, que se colocassem alguns álbuns que são tocados pelo Senhor, não só alguém que canta bem, isso faz parte, mas algo ungido pelo Espírito Santo, que é espantar os espíritos das trevas? Eu acredito que sim. Eu também acredito de todo o meu coração que hoje demos 3 ferramentas para o oprimido e deprimido considerar: aprender a mensagem da cruz como meio de santificação e crescimento progressivo, saber como Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha, louvor pessoal, decida adorar a Deus independente de como você se sente. Em terceiro lugar, encontre músicas tocadas por Deus que te fazem querer adorá-lo, entrar na presença dele. São 3 verdades poderosas. A maioria dos cristãos nunca adoraram ao Senhor. A igreja aonde vão, não há louvor ali. Algumas até louvam, a maioria não. E o que estamos ensinando para eles, ou tentando ensinar, e mencionei no programa passado, bendirei o Senhor o tempo inteiro. Davi disse, seu louvor continuará sempre em minha boca, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza. Que declaração, hein? Ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza. Olha aí, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Eles nunca louvam ao Senhor. Como você falou ontem ou no programa passado, não vai ser fácil para começar. Será difícil, é como mascar algodão. Assim, Satanás tenta parar de todas as maneiras, mas se aquele cristão perseverar, e eu não estou falando para ficar correndo, gritando alto, não. Não é o que estamos falando, mas é em seu coração. As pessoas podem estar ao seu lado e nem saber, mas você vai estar louvando ao Senhor, adorando a Ele e dizendo o quanto você o ama, e alguns vão ter que treinar, porque nunca louvaram ao Senhor a vida inteira, não louvaram. E, olha, você disse muito bem, é uma ferramenta que está à nossa disposição, certo? E devemos considerar uma arma. As armas de nossa milícia não são carnais,
é uma arma, irmão Swagger, que Deus nos deu. Quando diz que nossas armas não são carnais, então é uma arma espiritual. Essas são verdades espirituais. Você não pode tentar fazer algo e esperar que vai acontecer. Eu sei que temos pessoas repreendendo o diabo e todas essas coisas. Essas coisas que demos hoje são armas espirituais, são ferramentas espirituais. As armas de nossa milícia não são carnais. Se você perder essa batalha espiritual, é porque você não está usando a arma correta. E é o que eu acho que está acontecendo com os cristãos. O que você está dizendo é que muitos cristãos que nasceram de novo de verdade e são cheios do Espírito estão sofrendo com opressão e depressão. Exato. De forma desnecessária. Eu não acredito, e sei que não é, a vontade de Deus que um de seus filhos sofra com isso nem um minuto. Amém. Essa não é a vontade de Deus. Ele quer que tenhamos saúde e uma vida próspera, como nossa alma prospera. E Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder e amor e de uma mente sã. Então não é a vontade de Deus que isso aconteça na vida de nenhum crente sequer. Agora, existe um pequeno detalhe em meio a isso. Se existe um pecado que é conhecido na vida de alguém, isso precisa acabar. Porque esse pecado, se é um pecado que é praticado, conhecido, vai fazer com que esse cristão sofra terrivelmente. Se arrependa, peça a Deus para te perdoar, seja sincero com Ele. Você não tem que fazer isso na igreja, pode ser em casa ou no seu carro mesmo. Ele te perdoa na hora. Peça a Ele força para não se envolver mais, seja o que for que você esteja envolvido. Talvez vai ser uma dureza no começo, mas se você se segurar nas mãos de Deus confiando, o problema vai sumir. Mas não é a vontade de Deus que nenhum crente tenha um só momento de depressão ou opressão. Coloque sua mente em Cristo e na cruz e entenda que Jesus supriu a sua necessidade na cruz do Calvário de todas as maneiras. Não importa qual é o problema, Ele resolveu na cruz do Calvário. Se envolva em adoração, como falamos aqui por alguns programas, constantemente. Primeiro vai ser difícil para você louvá-lo, porque muitos de vocês nunca fizeram isso na vida, mas você vai descobrir um mundo totalmente novo, uma bênção que virá em sua direção se você fizer o que estamos falando. Comece a louvá-lo no seu subconsciente e Deus vai te abençoar. Temos que ir para o intervalo, vamos voltar com a segunda parte e você não pode perder, porque seja o que você precisar, a resposta está na palavra de Deus. Está sim.